Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei, aqui José Ronaldo e você está no canal José Ronaldo, Rede Católica. Recentemente, recebi dois comentários aqui no canal que refletem muito uma dúvida muito comum entre nossos irmãos protestantes. Um cita 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, para dizer que Jesus é o único mediador, e o outro afirma que Maria é apenas uma serva inútil e que não deve ser venerada. Hoje eu vou te dar uma resposta católica definitiva, com base na própria Bíblia, para que você saiba defender a sua fé e entender por que a honra a Maria não tira o lugar de Jesus Cristo. Vamos ver aqui o primeiro comentário. Deixa eu pegar e colocar para vocês aqui na tela. Primeiro comentário de Marcos Silva fala o seguinte: por que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens? Jesus Cristo, homem. Isso a gente vê lá em 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, isso mesmo. Então nós vamos estar conversando aqui sobre isso. Marcos citou 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. E sabe de uma coisa? Ele está certo. Jesus Cristo é o único mediador da redenção. Só ele morre na cruz para nos salvar. Nós católicos professamos isso em todas as missas. Mas tem uma coisa. O que nossos irmãos protestantes esquecem é de ler os versículos anteriores. Vamos lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Fala o seguinte: Paulo pede que se façam súplicas, orações e intercessões por todos os homens. Ora, se Jesus é o único mediador e ninguém mais pode interceder, por que Paulo pede que nós oremos uns pelos outros? Existe mediação substantiva? Olha, a mediação participada quando você pede oração ao pastor. Você está usando uma mediação. O pastor é um mediador ali de vocês, meus irmãos evangélicos. Quando pedimos a Maria, fazemos o mesmo, pois ela está viva em Deus. Eu gostaria que vocês me dessem aqui qualquer coisa aqui, um versículo que prove que Maria verdadeiramente está morta, esperando a ressurreição. Porque até hoje, não só Maria, como os outros santos, né? Até hoje eu nunca ouvi falar. Na Bíblia não tem nada dizendo que eles são mortos esperando a ressurreição. Muito pelo contrário. Na Bíblia afirma que Deus é Deus de vivos, não de mortos. Portanto, para Deus todos eles são vivos. A Bíblia tem essa afirmação. Eu vou pegar aqui para vocês aqui agora o outro comentário. Deixa eu só ajeitar aqui porque o outro comentário é um pouquinho grande. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui para você poder parar para vocês poderem ver. O comentário ele é bastante grande. Só um minuto. Vou ler pelo celular, porque pra mim não vai dar pra ler aqui no computador. Mas qualquer coisinha vocês vão no vídeo que vocês vão conseguir ver, tá bom? Deixa eu permitir pra vocês aqui. O outro comentário é de Thelma Dias. Ela comentou o seguinte: Maria foi uma serva de Jesus, seu Senhor, e foi usada como instrumento de Deus, assim como todos os servos são instrumento de Deus e são usados por Deus. Porém, cada um em uma missão diferente. Ela pôs aqui cada em missão diferente. Mas ela acha que quer dizer cada um em uma missão diferente. Mas o valor não está no servo, mas em Deus, que usa seu servo. E o Senhor Jesus disse que não se agradece ao servo, pois por ter obedecido ao seu Senhor. E que os servos se sintam sempre inúteis, por só fazer, pois só fazem o seu dever de servo.
naquilo que seu senhor manda. É errado um servo querer venerar outro servo. Jesus, servo, nega até a si mesmo por amor dele e não venera outro servo. Então aqui nós vamos dar a resposta para essa nossa irmã com verdade. A honra devida, a Dalma diz que Maria é apenas uma serva e que o valor está apenas em Deus. Sim, Maria é escrava do Senhor. Ela mesma fala isso, como ela mesmo disse lá no Magnificat. Mas a própria Bíblia diz em Lucas, capítulo 1, versículo 48, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Se a Bíblia diz que devemos chamá-la bendita, por que muitos se recusam a fazer isso? Não são vocês protestantes que falam que seguem a Bíblia corretamente? Por que então que vocês se recusam a chamar Nossa Senhora de bem-aventurada como a própria Bíblia manda? Precisamos explicar a diferença entre latria, que é adoração, apenas a Deus, né? Um culto prestado a Deus, e idolia, que é a honra aos servos de Deus. Honrar Maria não é adorá-la como deusa, assim como muitos protestantes falam. É reconhecer a obra-prima que Deus fez nela. Quem despreza a obra, despreza o autor. Ao honrar a mãe de Deus, a mãe de Jesus, que é a mãe de Deus, exaltamos o Filho que fez tão especial. O Filho a fez tão especial. Porque ela é a única pessoa que recebeu a menção que é a mãe de Cristo, a mãe do Salvador. O termo servos inúteis na Bíblia refere-se à nossa humildade diante de Deus. Mas Deus mesmo coroa seus servos. Jesus disse: quem serve o Pai honrará. O Pai o honrará. Ele fala isso em João capítulo 12, versículo 26. Se o Pai honra Maria, quem somos para não honrá-la? Quem somos nós para não venerá-la? Para não dar a ela aquilo o que ela merece? Você não está tirando o lugar de Jesus Cristo. Vou dar um exemplo claro aqui para vocês. Querem a prova bíblica de que a mediação de Maria não atrapalha Jesus Cristo? Olha aqui uma coisa. Olha lá nas bodas de Canaã. O vinho acabou. Mas nós vemos que Maria percebe isso é intercessão. Ela fala com Jesus, mediação. E Jesus faz um milagre. Ele é a fonte. Ela é o canal da fonte. Ela não faz o milagre. Ela aponta para o caminho, para quem pode realizar. Fazei tudo o que ele vos disser. Meus irmãos, não precisamos ter medo de amar Virgem Maria. Quem ama a mãe, agradece ao filho. Se esse vídeo te ajudou, meus irmãos, a entender melhor a nossa fé, eu peço que você se inscreva aqui no canal Rede Católica. Deixe o seu like e compartilhem com os seus amigos que ainda têm dúvidas sobre esse tema. Nós sabemos que tem muita gente que tem dúvidas sobre o tema. Sobre essa parte da mediação. Então eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o like e comentem aqui sua dúvida. Ou comentem aqui também o que vocês quiserem perguntar. Seja católico, seja protestante, comentem aqui, por favor. Eu peço que vocês fiquem com Deus. Que Deus os proteja. Que Nossa Senhora interceda por cada um de nós. E até o próximo vídeo. Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até o próximo vídeo, meus irmãos.